Vamos começar colocando 2 colheres de óleo na panela. A gente tá fazendo o recheio agora. Duas colheres de óleo. Vamos colocar a nossa cebola. Vou colocar 2 envelopes de sazon, ou se você quiser colocar 1 cubo de caldo Maggi. Eu gosto desse sazon porque ele tem coloral. Mexe bem. Se o seu frango não ficar muito salgado, você coloca 1/4 de xícara de água. Quando você ver que todo o sazon derreteu, coloque o frango desfiado. Isso vai dar uma cor legal pro seu frango. Lembra que esse frango foi previamente cozido em água. A gente usou 2 peitos de frango, colocamos 1,5 litro de água, 2 cubos de caldo Maggi e os 2 peitos de frango. Quando a gente terminou de cozinhar, a gente separou o peito de frango e reservou o líquido que ficou do cozimento do frango. Prova o sal. Tô colocando porque eu sei que o sazon tem pouco sal, porque o caldo Maggi, ele tem mais sal, você não precisa colocar. Pimenta do reino. E cheiro verde. No caso, eu tô colocando coentro. Você pode colocar salsinha se você quiser, ou cebolinha. Cheiro verde é muito importante para manter o sabor. Você só coloca quando já está quase pronto. Desligamos o fogo e vamos partir para a massa. Depois que a gente coou o caldo que saiu do cozimento do peito de frango, aqui eu tenho medido exatamente 4 xícaras, equivalente a 1 litro. 1 litro do caldo do frango que a gente tirou da água do cozimento. Uma coisa muito importante, para 1 litro de caldo, a gente vai precisar 3 xícaras de trigo, mais 1 xícara de 3/4, quer dizer, quase cheia. Uma coisa muito importante quando você vai medir uma receita, para você não perder, se pede uma xícara, você tem que fazer exatamente isso. Isso aqui é 1 xícara. Isso aqui não é uma medida de xícara. Então, para não perder a sua receita, vamos medir 3 xícaras, exatamente. E colocar mais 3/4 de xícara de farinha de trigo. Lembra que essa farinha de trigo é todo uso e não pode ter fermento. Aqui a gente tem o nosso 1 litro de caldo de frango. Vamos adicionar 100 gramas de margarina. Ou manteiga, eu prefiro manteiga, que dá um sabor muito mais gostoso. Vamos esperar essa água começar a querer ferver. Muito importante provar o sal. Perfeito. Lembre sempre, tem que provar o sal, porque a gente cozinhou o frango com 2 cubos de caldo Maggi. O caldo Maggi tem sal. Então, a gente não quer salgar o nosso salgado. O nosso caldo de frango começou a ferver. A gente vai pegar a farinha de trigo que a gente já mediu, jogar de uma vez na panela. Tem que ser de uma vez. Misturar constantemente.
Nunca é bom você fazer muita coxinha de uma só vez, porque fica muito difícil de você mexer a massa no forno. Esse ponto tá perfeito. Ela começa a desprender da panela. Vamos deixar dar uma cozinhadinha a mais, que a coisa mais horrível é você comer uma coxinha com sabor de trigo. Soltando da panela. Agora vamos desligar e passar para a pedra de mármore. Agora a gente untou o mármore com margarina, colocou a massa, tampou com filme plástico. Para que tampar? Para não formar uma pele que forma em volta da massa se você deixar ela aberta. Então a gente vai esperar ela esfriar para começar a ensinar como fechar a coxinha. Agora que você vê que a massa ela não tá gelada, porque não é bom esperar ela ficar gelada, ela tá morna, eu consigo tocar. Então você tira o plástico, amassa delicadamente, para que ela possa ficar bem homogênea e maleável. Agora a gente vai começar a fazer a coxinha. Você vai pegar um pedaço. Existem vários tamanhos de coxinha, eu vou fazer o tamanho normal para casa. Pega mais ou menos um pedaço de massa que você consegue segurar na mão. Faz uma bola. Com a ajuda do dedo polegar. Começa a abrir como se fosse uma cuinha. Coloca essa coinha na mão. Aqui a gente já tem o recheio. Vamos colocar bastante recheio. Uma coisa muito importante, não deixe a massa entrar em contato com a umidade do recheio, senão você não vai conseguir fechar a coxinha. Eu gosto sempre de estar secando a ponta dos dedos, né, para a umidade do recheio não ficar nos meus dedos. Agora que eu já arrumei o recheio, eu vou começar só tocar na parte de fora da massa. Juntei. Com essa mão, eu seguro a parte de baixo da coxinha e com o fechamento desses dedos, vou fazer a pontinha dela. Parece uma coisa, você vê, parece uma coisa super difícil, ou às vezes parece fácil, quando você vai tentar fazer em casa você não consegue. Mas depois da terceira feia sai uma bonita. Então vamos fazer de novo só para lembrar. Uma bola, do tamanho que você pode segurar, com a ajuda do dedo. Por que que a gente usa o dedo para massa? A gente tentar deixar a massa da mesma espessura, tá? Só por isso, como se estivesse fazendo uma cerâmica. Fez a cumbuquinha, colocou o recheio, arrumou o recheio para dentro, secou os dedos, não toca mais no recheio e vamos fechar só a massa. Mão esquerda auxilia você e a direita vai estar ajudando você a fazer a parte de cima da coxinha. Aí tá. Já terminei de enrolar nossas coxinhas. Deu 16 grandes e 2 menores, essa receita. E agora é hora da gente empanar para poder fritar. Aqui eu tô usando farinha de rosca. E para quem não está no Brasil, isso aqui é breadcrumbs. É só você comprar sem sabor, que funciona igual. Aqui tem uma clara de ovo. E por alguma razão você não pode comer ovo. Já aconteceu comigo de não ter ovo e eu esqueci de ter comprado. Você também pode usar uma colher de cornstarch, maisena, tá? E um pouco de água.
Mistura bem. Eu vou usar os dois métodos para você ver que dá a mesma coisa. Vamos pegar uma coxinha. Importante, você nunca pega a coxinha e joga dentro da clara. Você molha a sua mão na clara. Envolve delicadamente na coxinha. Coloca aqui. Isso faz uma clara ser capaz de empanar mais de 30 coxinhas. E você não suja a sua farinha de rosca. Agora eu vou fazer com outro método. Vou fritar as duas para você ver que dá o mesmo resultado. Aqui a gente tem água com maisena. Molha a mão. Tá? Passa gentilmente na coxinha. Na mesma hora tem que colocar na farinha de rosca, porque se você ir passando e esperar para passar na farinha de rosca, ela vai secar e não vai grudar a farinha de rosca. Aqui tá. Essa é com maisena e água, essa é com clara. Agora a gente vai passar para fritar. Agora vamos fritar. Aqui eu tenho a coxinha que foi empanada com ovo. E a coxinha que foi empanada com maisena. Essa coxinha pode ser congelada. Muito cuidado na hora de fritar a coxinha congelada, porque ela baixa a temperatura do óleo muito rápido e pode ficar encharcada de óleo. Então, quando você for fritar alguma coxinha congelada, no máximo 2, 3 de cada vez. Eu tô usando a fritadeira, você pode fritar na panela, mas sempre colocando óleo suficiente para cobrir a coxinha. Esse é o resultado da coxinha que a gente fez hoje. As duas ficaram sequinhas e muito deliciosas. Então, bom apetite!